Vamos lá, mais um vídeo de direito previdenciário. Nós terminamos na aula passada o auxílio-doença. Vamos continuar a aula de hoje, auxílio-acidente. Está na Lei 8.213 de benefícios e o Decreto 3048, Regulamento da Previdência Social. Vamos ler esse texto aí. Imagine um trabalhador que sofre um acidente e recebe por determinado período o auxílio-doença. Falamos na aula passada. Um certo dia o perito diz que ele está apto para voltar ao trabalho. O segurado diz ao perito que a sua perna ficou totalmente desfigurada, ficou uma menor que a outra, e esse segurado pede ao perito aposentadoria por invalidez. A junta pericial oficial diz que ele mesmo assim está apto ao trabalho. E agora? Ele estava em auxílio-doença. Ficou com sequela depois de um acidente. Qual é a solução? Quem poderá nos defender? O auxílio-acidente. Então, portanto, o auxílio-acidente é para isso. É quando alguém sofre um acidente e esse deixa sequela. Nós veremos que ele não substitui o salário de contribuição, não substitui a renda do trabalhador. Por isso, ele é indenizatório. Quem pode receber? Nem todos os segurados. Guarde isso, nem todos. É necessário ser segurado, é fundamental, mas nem todos os segurados vão receber o auxílio-acidente. Somente os empregados, sejam eles de empresas privadas, servidores públicos, trabalhadores avulsos e segurados especiais. Somente este. Lembrando que aqui nos empregados, o empregado doméstico não recebe. Então, quem recebe auxílio-acidente? Empregados, trabalhadores avulsos e segurados especiais. Tome cuidado aqui nesse doméstico, porque houve a PEC 72 foi aprovada, projeto de emenda constitucional, que igualava os trabalhadores domésticos a outros trabalhadores, mas não está ainda a Previdência, não reconhece o direito ao auxílio-doença nem auxílio-acidente, apesar das empresas elas terem o direito do seguro por acidente de trabalho das empresas, o auxílio-acidente da Previdência Social, empregado doméstico não, ainda são empregados, trabalhadores avulsos e segurados especiais, aqueles lá da zona rural. O caráter é indenizatório, ele é indenizatório, portanto, além do salário, da contribuição, do benefício de licença que ele tiver, ele pode receber ainda o auxílio-acidente. Portanto, ele é indenizatório. Ele, na realidade, como o segurado ele vai receber o seu salário e ainda o auxílio-acidente. Nós veremos por quê. Observe que ele é personalíssimo. Portanto, quando o indivíduo aposentar ou morrer, perde o beneficiário, o dependente não recebe. O dependente não recebe auxílio-acidente. Fato gerador: acidente de qualquer natureza. Isso aqui você deve grifar, porque anteriormente não era assim. Anteriormente, quem recebia o auxílio-acidente? Somente aquele que submeteu-se a um acidente causado no trabalho. Hoje não, acidente de qualquer natureza, que provoque sequelas e redução da capacidade laborativa, resultar sequela definitiva. Portanto, ele é um caráter indenizatório, como a gente viu no texto, aqui no início da nossa aula, que dizia o seguinte: o indivíduo ele tem a capacidade de retornar ao trabalho, mas ele ficou com sequelas. Ele ficou com sequelas irreversíveis, ele vai receber 50% a mais do seu salário de benefício como indenização. É o caráter indenizatório. Só voltando naquela nossa tabela, aqui está, olha, o auxílio-acidente 50%, as aposentadorias 100%, nós temos aqui o auxílio-doença 91%, esse aqui substitui o salário, não é indenizatório. Agora aqui, para ficar mais fácil memorizar, coloque em mais 50%, porque ele é 50% a mais, porque ele é indenizatório. Então, lembrando também, a aposentadoria por idade é 70% mais 1% a cada ano de contribuição. Voltando ao nosso antigo texto, onde nós paramos, o auxílio-acidente de qualquer natureza, sequelas e redução da capacidade laborativa. Resultou sequela definitiva, uma perna maior, a perda de um dedo, coisas assim, faz jus ao auxílio-acidente. Existe uma diferença doutrinária entre auxílio-acidente de qualquer natureza, que é de origem previdenciária,
e o auxílio acidente do trabalho, que é conhecido como auxílio acidente ou auxílio acidentário. Essa diferença é somente para doutrina, não tem grande importância. Por quê? Porque a lei hoje diz que o seguinte, que o auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado empregado, exceto doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza. Então eu posso estar jogando bola no final de semana e quebrar uma perna. Sofri aquele acidente e provocou uma sequela irreversível, eu vou receber o auxílio acidente. É de qualquer natureza. Portanto, não faz diferença, para a nossa prova pelo menos, não faz diferença se é de natureza previdenciária ou se é de natureza trabalhista. Fará jus, de qualquer forma, o auxílio acidente, porque é acidente de qualquer natureza. Mas, para fins de recurso, para fins de julgamento, para fins de briga na justiça, o julgamento do acidente de trabalho ele é julgado nas VATs, nas varas de acidentes do trabalho da Justiça Comum Estadual, nas VATs estaduais, na Justiça Comum. Se havendo recurso, será aqui um recurso para o Superior Tribunal de Justiça, STJ. Então, julgamento de acidente de trabalho é na Justiça Comum. Agora, julgamento de acidente de outra natureza é caráter previdenciário, é no juízo federal. Será ali o juiz federal de primeiro grau. Por quê? Por que isso? Porque a Constituição diz que as pendências, os litígios previdenciários são julgados na Justiça Federal. Agora, julgamento de acidente do trabalho será nas VATs estadual. Guarde somente isso. A questão não faz diferença para a prova se o acidente é do trabalho ou é acidente do dia a dia. Não faz diferença. Todos fazem jus ao auxílio acidente. Agora, o julgamento aí é diferente. Se o julgamento for um acidente de trabalho, VAT na Justiça Comum Estadual. E julgamento de outra forma, no esporte, fora do trabalho, é na Justiça Federal. Ok? Então vamos continuar. O decreto número 3048 de 99 conceitua o acidente de qualquer natureza no parágrafo único do artigo 30. Veja-se, entende como um acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos, físicos, químicos e biológicos que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução permanente ou a temporária da capacidade laborativa. Agente exógeno é de origem externa, portanto, o acidente de qualquer natureza é aquele causado por agente de origem externa, seja físico, seja químico, seja biológico, e ocasione lesão que vai causar redução da capacidade laborativa. Apenas uma definição conceitual. O indivíduo deve ser segurado, dependente não faz jus a um auxílio acidente, tem que ser segurado. Observação, o empregado doméstico, o contribuinte individual e o facultativo não possuem esse direito. Pode ser que a prova coloque um desses três aqui, entre outros que recebem o auxílio acidente. Então é bom você começar a visualizar quem recebe e quem não recebe, para você ter na hora da prova, na hora que você enxergar que contribuinte individual, você vai saber que não. E o segurado facultativo também não. Então, repetindo, quem recebe? Empregado, trabalhador avulso e o segurado especial. Empregado, trabalhador avulso e empregado, segurado especial, aquele lá da zona rural. Então, empregado doméstico, contribuinte individual e facultativo não possuem direito ao auxílio acidente. Ele é concedido aos segurados que recebiam auxílio doença. Por isso não é necessário apresentar documentos, pois eles já foram exigidos na concessão do benefício. Aquele que vai fazer jus ao auxílio acidente não precisa apresentar documento nenhum mais. Não precisa mais o médico comprovar aqueles documentos iniciais, a junta médica. Basta apenas a perícia oficial comprovar que houve essa lesão definitiva. Ele está apto, ele não precisa mais receber o auxílio ou acidente, ele pode retornar ao trabalho, mas ficou com a sequela irreversível. Início, quando começa? No fim do auxílio doença. Ele sofreu um acidente, está em casa 15 dias, a empresa pagou.
Após o 16º dia, o empregado começou a receber o auxílio-doença. Ficou alguns meses recebendo esse auxílio. Ele está apto a voltar ao trabalho, mas com sequela. Ele deixa de receber o auxílio-doença, começa a receber o auxílio, o seu salário, porque ele retornou ao trabalho, e mais 50% dessa remuneração de auxílio-acidente, até o fim, que nós veremos daqui a pouco onde é o fim, com a morte ou com a aposentadoria. Então, carência, acidente é zero. Carência zero. Acidente, lembra o macete que eu falei lá no início? Acidente dependente, carência zero. Acidente e dependente, carência zero. Todos os benefícios que vão para os dependentes também, carência zero. Por exemplo, a morte. Então, valor 50% do salário benefício sem fator previdenciário. Lembrando que ele é indenizatório, não tem fator previdenciário aqui e é 50%. E quando cessa a morte, primeiro caso morte, ele não cessa a pensão por morte, como eu falei, ele é personalíssimo. Ele é indenizatório e é personalíssimo. Pode cair uma questão na prova, sim. De todos os benefícios abaixo, quais deles são indenizatórios e personalíssimos? Ou qual deles é indenizatório e personalíssimo? Só pode ser o auxílio-acidente, porque somente ele é indenizatório. Ele é o único benefício indenizatório que nós temos. E o segundo, aposentadoria. Qualquer delas, o indivíduo aposentou, ele vai deixar de receber o auxílio-acidente. O que pode acontecer é o caso lá daquela grande invalidez, ele receber mais 25%. Mas cessa o auxílio-acidente com qualquer aposentadoria. Não vai cair naquela famosa pegadinha de previdenciário. O indivíduo, após se aposentar por invalidez após um acidente de trabalho, ele vai receber a sua aposentadoria por invalidez e juntamente mais 50% de auxílio-acidente. Não tem isso. O auxílio-acidente ele encerra no início da aposentadoria ou com a morte do segurado. Importante, a readaptação funcional prevista nos estatutos dos servidores não dá direito ao auxílio-acidente, salvo se originário do fato gerador conforme a lei. Como assim? Na nossa prova de INSS vai cair a Lei 8.112. Nós temos vídeos aí de exercícios de toda a lei. E nós estudamos sobre a readaptação, as formas de provimento. E nós vimos a readaptação. Quando um servidor exerce determinada função e ele tem reduzida a capacidade laborativa, o que acontece? Ele vai ser readaptado. Ele, por exemplo, era um digitador, só que ele teve uma tendinite e, neste caso, ele vai ser readaptado, vai trabalhar no escritório. Não faz jus ao auxílio-acidente, porque tendinite não é acidente, pessoal. Tendinite não. Então, portanto, você tem que guardar isso. Readaptação funcional não dá direito ao auxílio-acidente, salvo se originário do fato gerador. Por exemplo, ele foi readaptado porque ele teve um acidente e esse acidente o deixou com sequela. Aí tudo bem. Mas a simples readaptação funcional, por motivo de doença, problemas na coluna, essas coisas, não dá direito ao auxílio-acidente. Cuidado com aquelas apostilas antigas, aqueles textos antigos que a gente lê para estudar. Até a lei de 97, a lei 9598, o auxílio-acidente era vitalício. Portanto, se você pesquisar no Google, você vai encontrar algumas decisões aí jurisprudenciais antigas a favor do auxílio-acidente, porque ele era vitalício. Agora, hoje não é mais, ele termina com a aposentadoria. Antigamente não. Além da morte, hoje aquele que faz jus à aposentadoria perde o auxílio-acidente. Ele era, não é mais. Auxílio-acidente é o salário de contribuição, soma-se ao salário para o cálculo da aposentadoria. Eu coloquei isso aqui para não me esquecer. Então, será o salário de contribuição à base de cálculo do auxílio-acidente. Vai pegar este salário aqui e vai pegar 50%. O que acontece? Quando o indivíduo aposenta, ele não recebe mais o auxílio-acidente. Mas aquele valor
que é somado ali todo mês no cálculo, no cômputo da sua remuneração, aquele 50% a mais, ele é contado para a sua aposentadoria. Portanto, alguém que durante 30 anos recebeu um auxílio acidente, quando ele for aposentar, ele vai aposentar com um valor maior. Por quê? Porque ele não vai levar o auxílio acidente para a aposentadoria, mas o salário de contribuição integra, o auxílio acidente integra salário de contribuição, portanto vai aumentar o valor da aposentadoria. Proibido hoje, olha o terceiro ponto aí, a acumulação de aposentadoria com auxílio acidente. Perde o auxílio acidente, mas pode aposentar com um valor maior, ressalvado se esse valor for acima do teto. Então, eu vou somar o valor do auxílio acidente somente para o cálculo da minha aposentadoria no futuro, somente isso. Mas auxílio acidente encerra na aposentadoria, não confunda esses dois itens. Uma coisa é eu aposentar e ter o valor, outra coisa é eu agregar esse valor para a minha aposentadoria. Isso você não vai encontrar em qualquer livro por aí não, hein? Artigo 3048. No artigo 104 ele diz o seguinte: o auxílio acidente... Vamos retornar o raciocínio aqui, já atendi a campainha, já dei o pote de café para o vizinho, vamos lá. Nós estamos falando no auxílio acidente, o decreto 3048, que é o regulamento da Previdência Social, no artigo 104 ele fala o seguinte: acidente de qualquer natureza que resultem 1. Redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam. Segunda hipótese: redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exijam maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia à época do acidente. E a terceira: impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permite o desempenho de outra após o processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia médica do INSS. Eu coloquei esses três aqui, o 1 e o 2 é tranquilo, não tem problema para a nossa prova. Mas quando você lê o decreto 3048, você poderia confundir na hora que dissesse o seguinte: processo de reabilitação profissional, após o processo de reabilitação profissional. Então pode ser que a pegadinha do concurso esteja aqui. Por quê? A reabilitação profissional ela só vai dar direito ao auxílio acidente, ainda que seja de qualquer natureza, se houver o fato gerador diretamente ligado. Por exemplo, impossibilidade de desempenho de atividade que exercia à época do acidente, porém permita o desempenho de outra. Agora, se a habilitação profissional não for por causa de acidente, ela não vai fazer, o servidor não vai fazer jus ao auxílio acidente. Nos casos indicados, olha aqui, pelo perito do INSS, a readaptação que é feita na própria administração pública, ela é feita pelo chefe imediato, não é pelo INSS. Se a readaptação for feita por indicação do Instituto Nacional do Seguro Social e tiver vinda de acidente, aí sim fará jus ao auxílio acidente. E os dois casos acima, dois casos em que haja redução para o trabalho que habitualmente exercia ou redução para o trabalho que exercia e exige um esforço maior para a realização daquele mesmo trabalho. O artigo 3048, ainda no artigo 104, no parágrafo 4º, diz o seguinte: não dará ensejo ao benefício a que se refere esse artigo o caso 1. Que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa, e 2. De mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa como medida preventiva em decorrência de inadequação do local de trabalho. Portanto, esse acidente de qualquer natureza, quando ele ocasionar pequenas sequelas, pequenas escoriações, pequenas cicatrizes e não alterar a capacidade funcional, nem repercussão na capacidade de trabalho, não fará jus, portanto, ao auxílio acidente. Portanto, preste atenção. E o segundo caso é que ele para ratificar tudo aquilo que nós já falamos.
quando a mudança de função mediante adaptação profissional promovida pela empresa como medida preventiva em decorrência da inadequação do local de trabalho, aquela readaptação profissional que não é feita pelo INSS após o acidente, mas sim pelo chefe, pelo superior da empresa, como prevenção, como readaptação, não fará jus. O inciso 1 também é importante porque deve haver a redução da capacidade laborativa. Deve haver a redução, a impossibilidade ou um esforço maior. Guarde isso, não basta o simples acidente fora do trabalho. É necessário, por exemplo, que haja uma redução, um prejuízo para a capacidade funcional, para a capacidade laborativa, para a capacidade de trabalho. Continuando, o parágrafo 5º diz o seguinte, fala da perda da audição. Isso é muito interessante e há inúmeros julgados aí na jurisprudência. A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente quando, além do reconhecimento do nexo entre o trabalho e o agravo, resultar comprovadamente na redução ou perda da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. Nós estamos falando de nexo causal, nós estamos falando aqui da relação direta do trabalho e o agravo. O indivíduo, ele trabalha, por exemplo, no escritório, só que ele é um metalheiro. Durante as horas de folga, ele vai tocar instrumentos, guitarra em alto, um volume muito alto, 150 decibéis, mais de 100 decibéis, e ele perde a capacidade auditiva. Não vai fazer jus. A perda de audição em qualquer grau somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, além do reconhecimento do nexo entre o trabalho e o agravo. Deve ter o nexo, deve ter relação direta com o trabalho. É aquele pessoal que trabalha com máquinas pesadas, aquele pessoal que trabalha em ambiente muito barulhento. Estes sim farão jus ao auxílio-acidente. E aquela perda foi tão alta que comprometeu a sua capacidade de trabalho. Então guarde essas informações. O parágrafo 6º diz o seguinte: no caso de reabertura de auxílio-doença por acidente de qualquer natureza que tenha dado origem ao auxílio-acidente, este será suspenso até a cessação do auxílio-doença, reaberto quando será reativado. Para entender esse parágrafo 6º, pense no seguinte: imagine o servidor que estava tranquilamente em casa recebendo R$1.000 por mês. Ou melhor, ele estava no trabalho. Mentira, ele estava no trabalho, trabalhando todo dia, recebendo R$1.000 por mês. O que ocorre? Ele tem uma inflamação nos ossos do braço. Inflamação nos ossos. Ele está sentindo muita dor, não tem condição de trabalhar. Ele vai para casa e vai receber o auxílio-doença, 91%. Está em casa sofrendo com dor, recebendo um auxílio-doença. De repente, aquela dor passa e ele vai à perícia. O perito diz, já tem condição de voltar ao trabalho, mas o perito percebe que aquele braço atrofiou. Foi uma doença muito séria, provocou uma atrofia naquele braço. Então ele volta ao trabalho, mas ficou prejudicada a sua capacidade de trabalho. Ele vai receber o auxílio-acidente. Ele vai receber os R$1.000, mais 50% ali de auxílio-acidente. Beleza? Tranquilo. Então ele continua trabalhando tranquilamente. De repente volta a inflamação, muita dor, ele volta para casa, vai receber os 91% e vai perder o auxílio-acidente. Ele para de receber o auxílio-acidente, aquele auxílio fica suspenso. Aí ele melhorou, retorna ao trabalho, braço atrofiado, volta a receber o auxílio-acidente. Tranquilo? Parágrafo 7º. Cabe a concessão do auxílio-acidente oriundo de acidente de qualquer natureza ocorrido durante o período de manutenção da qualidade segurado, desde que atendidas as condições inerentes à espécie. Portanto, um indivíduo que está em período de graça e ele sofre um acidente e ao retornar ao trabalho, aquele acidente ali, quando ele retorna ao trabalho, ele torna-se prejudicada a sua qualidade do trabalho, há uma atrofia, há uma lesão, há um interrompimento, uma interrupção daquela condição de que ele exercia. Ele necessita agora de um esforço muito grande, ele está com a sua capacidade reduzida. Então, mesmo assim, apesar de ser em período de graça, ele vai receber sim um auxílio-acidente.
Quero chamar a atenção, não se esqueça, o auxílio acidente, por ter caráter de indenização, pode ser acumulado com outros benefícios pagos pela Previdência Social. Ele pode ser acumulado com outros benefícios, exceto qual? A aposentadoria. Então, é uma resposta, uma afirmação que pode cair na sua prova. O auxílio acidente pode ser pago juntamente com licença maternidade? Pode sim, ele pode ser acumulado, exceto a aposentadoria. O benefício deixa de ser pago quando o trabalhador se aposenta ou quando ele morre. Aposentadoria e morte, vitalício, personalíssimo. Aposentadoria, morte, vitalício, personalíssimo. Para encerrar o vídeo, só revisar quando é o início, quando der fim ao auxílio doença que causado por um acidente que diminuiu a capacidade da atividade laborativa. A carência é zero, o valor é 50% do salário de benefício, não tem um fator previdenciário, como eu falei, cessa com a morte e com a aposentadoria. Morte, nós sabemos aqui que ele é vitalício. A aposentadoria, ou melhor, morte, personalíssimo. A aposentadoria, vitalício. Terminamos aqui mais esse vídeo. Eu espero você no próximo. Muito obrigado.